para a telinha. Duas informações importantes a respeito desses descontos propriamente ditos. E na remessa em bonificação? Aí é outro problema, né, professor? Remessa em bonificação é outro problema. Só vou botar aqui um resuminho do problema para você poder entender, né? Remessa em bonificação. A pergunta é o seguinte: qual que é o posicionamento para a prova, professor, a respeito da bonificação? Vamos imaginar, por exemplo, que ao invés do camarada dar em dinheiro, bônus, né, vamos dizer assim, ele vai lá e dá em bens. Por exemplo, quem comprar 1.000 unidades vai ganhar mais 100 unidades. Então, comprou 1.000 unidades, ganha 100 unidades de bônus. Vou falar o posicionamento dos estados quanto a isso. Para os estados, você querer dar 1.100 unidades de bônus, isso é uma doação. Mas é também uma operação, porque a saída voluntária de mercadoria da fonte de produção para o consumo é uma operação. Então, a maioria dos estados brasileiros faz o quê? Incide o ICMS, por isso que eu vou continuar colocando aqui no meu slide, né, a incidência do imposto. Incide o ICMS na remessa em bonificação. A maioria dos estados brasileiros entendem desta forma. Entenda isso, né? Então, guarda essa informação para a gente poder levar para a prova, né? Entenda essa situação e guarde essa informação para a gente poder levar para a prova. Então, a maioria dos estados brasileiros faz com que essa remessa em bonificação seja incidência do ICMS. Tá certo, pessoal? Nós temos até um problema aqui, que às vezes você fala assim, mas isso aí está contra o posicionamento, por exemplo, do STJ. O STJ entende que a remessa em bonificação, então os bônus, a bonificação, vamos botar assim, como é que eles colocam, né? Seria uma forma de atribuir um desconto incondicional. Então, se a bonificação for considerada um desconto condicional, o desconto condicional deve sair da base de cálculo. Ou seja, a bonificação não tem ou não teria incidência do ICMS. Tá certo? Professor Tudão, agora eu não sei, incide ou não incide? Incide ou não incide? O aluno fica louco, virado no giraia. Por quê? Porque ele não entende, né, qual que é o posicionamento. Aliás, o aluno que vem do tributário aqui para a legislação dos estados, ele fica loucão, porque ele fica pensando, não tem que usar a súmula, não tem que usar o posicionamento, não tem que usar... Não, meu querido, tem que usar o regulamento, tem que usar o posicionamento dos estados, porque a prova não é a prova para ser juiz do Supremo Tribunal Federal, né? Não é para ser magistrado, não é para ser juiz, não é para ser advogado das empresas, é para ser fiscal. Então vai valer aquilo que a princípio os estados estão se manifestando a respeito. Aí você vai lá dentro do posicionamento dos estados para entender o que está acontecendo, né? Vai na telinha para eu dar um exemplo para você. Vou mostrar para você um exemplo, ou pelo menos citar aqui um exemplo para você poder entender o que eu estou querendo dizer aqui para você. Olha só, por exemplo, nós temos uma resposta da consulta tributária, consulta 19646 de 2019, consulta recente, né, do Estado de São Paulo. E ele coloca ali claramente a situação. O produto enviado a título gratuito consiste em bonificação, ou seja, uma concessão de uma vantagem dada ao comprador pelo vendedor mediante a entrega em quantidade maior de produtos que aquela estipulada, não se confundindo com desconto, né? Não se confundindo com desconto, ou seja, abatimento, né, na forma de dinheiro, conforme decisão normativa. Então, nós temos uma decisão normativa a respeito também do assunto. Você pode se adentrar mais no assunto. Eu não quero que você fique tão adentro disso aí, se você não quiser, né? Quer dizer, se você não quiser entrar mais, eu já dou a resposta a você. Então, para o Estado de São Paulo, os valores das mercadorias enviadas a título de bonificação não podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, da base de cálculo do ICMS a ser retido também por substituição tributária. Desse modo, o imposto incide normalmente sobre mercadorias bonificadas, de modo que o remetente deverá estabelecer, no caso da mercadoria enviada gratuitamente, o valor da operação. Então, até isso, quer dizer, na verdade, o próprio remetente tem que colocar o valor da operação da mercadoria, e esse é o posicionamento do Estado de São Paulo. É só o Estado de São Paulo que veio dessa forma? Querido, todos os estados vêm dessa forma. Então, guarda essa informação. Apesar de você estar estudando aí, né,
para concurso público, está estudando firme aí, está estudando as súmulas, os posicionamentos dos tribunais a respeito da matéria, eu quero que na hora que você estudar a legislação, você venha falar com um professor que a princípio é um professor de legislação, né? Então a gente tem que entender que você vai fazer uma prova na área fiscal e aí, poxa, na prova de legislação vai cair o posicionamento do Estado e não efetivamente o posicionamento dos tribunais. Tomem cuidado, tá? E é claro, tem pontos positivos e negativos em falar que a remessa em bonificação é desconto incondicional ou a remessa em bonificação é a mera doação tributada pelo imposto. Então cada um deles, né? Tanto o Estado quanto os tribunais, vão a princípio se manifestar. É claro que lá para frente isso vai estar resolvido. Nesse momento, para a prova, incide, na prova de legislação, incide. Se alguém perguntar na prova de tributário sobre o posicionamento do STJ, você vai dizer que não incide. Então, na prova de tributário, talvez a gente tenha um gabarito diferente da prova de legislação. Mas fica firme que você já viu isso acontecer em alguns outros pontos da matéria, tá bom? Fica firme, firme no propósito, meu querido. Estou querendo passar para você da melhor forma possível essa matéria tão importante para o seu certame. Com isso, nós encerramos esse bloco firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!